Gente, rapidinho antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ingra Casagrande, eu sou advogada de família e sucessões e atualmente sou coordenadora do IBDFAN na cidade de Patos de Minas. Trouxe aqui o Dr. Cristiano Chaves, que acho que dispensa apresentações, né? A gente falar a respeito desse tema. Professor, antes de começar, acho interessante a gente fazer uma contextualização a respeito desse divórcio, do divórcio de uma forma geral no nosso país. Porque o divórcio, como nós conhecemos hoje, nem sempre foi dessa forma, né? Inclusive, nós tínhamos uma interferência muito grande por parte do Estado, questões religiosas de um Estado. A gente tem até hoje umas interferências por questões religiosas, mas, querendo ou não, o divórcio hoje em dia é muito mais simples. Nós chegamos até a esse divórcio impositivo ou unilateral. Só que o que acontece é que nem sempre foi assim. Por exemplo, no Código Civil de 1916, nós tínhamos a figura do desquite. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar aqui, mesmo quem não é dessa época já escutou falar nesse desquite. E ele era uma exceção, porque até então o casamento era considerado um vínculo indissolúvel, era impossível dissolver aquela instituição do casamento. Então, com o desquite, que era exceção naquela época, nós poderíamos, entre aspas, dissolver aquela sociedade conjugal somente em algumas situações. Por exemplo, adultério, sevícia ou injúria grave, tentativa de morte, ou naqueles casos em que fosse consensual e essas partes elas teriam que ir perante um juiz para homologar esse desquite. Uma coisa que eu acho interessante comentar também, professor, é que o artigo 319 do Código Civil dessa época, ele trazia para a gente que o adultério, naqueles casos em que o autor desse causa esse adultério, ele não poderia se utilizar desse motivo para o desquite. Então, assim, pensa que absurdo. É como se a gente estivesse falando que se a pessoa não estivesse cumprindo com os deveres conjugais, geralmente a mulher, ela não poderia simplesmente reclamar desse adultério e esse adultério não poderia ser utilizado para ela se desquitar. E o casamento foi considerado indissolúvel até o ano de 1977, até a década de 70, né, gente? A gente tinha esse casamento como um vínculo indissolúvel, era impossível dissolver esses vínculos matrimoniais. Mas até então, até em 1977, veio a emenda constitucional 9 e deu uma alterada nisso aí. Se o senhor quiser comentar a respeito dessa emenda constitucional, quando o senhor quiser me interromper também, porque às vezes eu vou ficar aqui falando, o senhor fica à vontade. Ingra, você fez uma explanação perfeita. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que nós precisamos, sim, desta contextualização. Eu passei um tempo, Ingra, muito tempo, na verdade, no interior da Bahia. Eu estou vendo aqui alguns colegas falando, um beijo carinhoso lá para o Eduardo de Porto Seguro. Eduardo, um abraço, do IBDFAN de Porto Seguro. Sei que a Bárbara, que é de. Bárbara é de Lagoas, mas tá. Bárbara, saudade, um beijo para você. A Bárbara está em Porto Seguro também. Tá. Bárbara está aqui, como todo bom mineiro, aproveitando. E, na verdade, eu queria registrar, por necessário, que toda essa ação que você citou, ela é fundamental na percepção desse fenômeno. Nós não podemos discutir sobre divórcio se nós efetivamente não entendermos o divórcio. Nós não podemos falar sobre dissolução de casamento se nós não lembrarmos que no Código Civil o casamento era indissolúvel. Ou seja, não dá para nós evoluirmos na matéria sem olhar para o passado. Até porque temos dado muito tempo. Meu amigo Fabiano Cavalcante, que é um grande advogado de família, lá em Paulo Afonso, aqui na Bahia. Meu amigo Fabiano sempre diz que não dá para saber onde está quem, trancado no apartamento, não olha o bairro como um todo. Tá certo, Fabiano. Tá certo. Então, é isso mesmo. E eu queria, então, a nossa discussão, maravilhosa percepção que você para o início do nosso debate.
De fato, divórcio, nós precisamos lembrar que, outrora, o Brasil não é divórcio. Nós precisamos lembrar que, para nós, brasileiros, o divórcio é um fenômeno muito recente. Muito recente, isso é até chocante, porque para nós é tão normal esse divórcio como nós conhecemos hoje. Nós sempre tivemos muitas dificuldades com o divórcio. Você lembrou muito bem, Ingra. Nós admitimos o divórcio no Brasil em 1977. E muita gente até comenta assim, o Brasil foi um dos últimos países do mundo a admitir o divórcio. Para ser mais exato, o Brasil foi o penúltimo país do mundo a admitir o divórcio. Penúltimo. Penúltimo. O último foi o Chile, que admitiu em 2005. Tem uma influência religiosa aí, professor? E olhe, Será? E observe que, tecnicamente, nós fomos o último. E eu lhe explico por quê. Por quê? Quando o Brasil admitiu o divórcio em 77, o Chile ainda não tinha admitido. Beleza. Porém, no Chile, tinha a possibilidade de anulação de casamento. E eles usavam a anulação de casamento para, digamos assim, suavizar, arrefecer a exigência do divórcio. Moral da história. Na verdade, no Chile, o que seria a causa de divórcio era a causa de anulação de casamento, o que as pessoas adoravam. Por quê? Ao invés de irem para o Estado Civil de divorciadas, elas iam para o Estado Civil de solteiras. Então, claro que as pessoas gostavam muito. Bom, só para exemplificar e só para prospectar. Na verdade, tecnicamente falando, o Brasil foi o último país do mundo a admitir divórcio. Na verdade, Ingra, nós precisamos assumir uma responsabilidade social muito grande de dizer que até hoje nós não admitimos por lei, o casamento e a união estável homoafetivos. Nós admitimos por decisão judicial do Supremo. E eu acho que é muito perigoso esta acusação dura ao Poder Judiciário, ao Supremo, dizendo porque o Supremo faz o que não deve, porque o Supremo passa do limite. Mas e o Poder Legislativo, que nunca pautou uma discussão honesta sobre casamento homoafetivo? Por quê? Porque a discussão descamba para o campo religioso. Então, a verdade é que nem no almoço de domingo da minha família e da sua família, Ingra, nós não vamos poder levar isso a sério. Por quê? Porque no almoço de domingo da minha família e da sua família, nós vamos continuar debatendo esta questão pelo ângulo religioso. Porque, infelizmente, não se quer debater sobre isso com a honestidade de uma discussão jurídica para afirmar a união de pessoas do mesmo sexo, ela merece a mesma proteção jurídica de um casamento ou de uma união de pessoas de sexos distintos. Então, como diz o sábio ditado do povo do interior da Bahia, e aí me permita lhe dizer, eu não sei se vocês conhecem isso aí, Minas, Ingra, Minas é um lugar muito especial, muito especial. E aí eu não sei se vocês conhecem aí, mas aqui tem um ditado que diz assim, Ingra, uma coisa é uma coisa. Ai, eu adoro. E outra coisa... Adoro. É outra Exato, coisa. A gente usa muito aqui. Diferente. Então, se uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, então o certo é que nós não podemos misturar. Nenhuma religião vai ser obrigada a celebrar casamento homoafetivo. Mas nós não podemos fechar a porta. Nós não podemos ignorar a realidade. Então, a discussão sobre o divórcio, sobre as uniões, ela decorre, infelizmente, de um embaçamento e de uma mistura indevida da religião com o direito, da moralidade com o direito, de argumentos que não têm a ver com o sistema jurídico.
E Professor, lamento. muitas Por quê? questões ainda de autonomia privada, né, encontram um impasse nesse viés religioso que o nosso Estado laico ainda Perfeitamente. possui, né? Por exemplo, questões como aborto, eu até fiz uma live aqui com o Dr. Bruno Zampieri a respeito desse tema. Não está discutindo se você é contra, se você é a favor. Ninguém aqui está discutindo se você é contra ou a favor casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que acontece é que isso existe de fato e tem que ter uma regulamentação. E mais do que isso, eu acho que a gente precisa ter a boa vontade de entender que a minha escolha afetiva não importa na sua escolha. Não importa na escolha do nosso vizinho. E que as pessoas precisam tão somente ser generosas, no sentido de entender que é uma proteção jurídica. Isso não vai mudar a celebração na igreja de cada pessoa. Quem é de uma igreja que não admite, a igreja vai continuar sem admitir. Mas o sistema jurídico vai proteger. É Vai somente resguardar os isso. direitos. É só. É só. A dificuldade que as pessoas têm de entender, talvez, um palmo na sua frente. Não palmo, para dizer assim, eu só me permito pensar. Eu só não quero ser ruim com o meu semelhante. Até porque, para mim, sabe, Ingra, me parece um discurso um tanto quanto antagônico. Porque eu prego que eu tenho que ser do bem, mas o meu coração é do mal. Eu prego que o discurso é de inclusão e de perdão, mas no fundo eu sou o açoite da moralidade. Então, eu queria só prospectar aos colegas que nós pensemos, não pensemos com a vontade de dizer assim, não, porque tem outra coisa interessante, né? É que assim, eu sou muito liberal, muito liberal. Eu quero economia liberal, eu quero que as empresas tomem conta do mundo e que o mundo todo, assim, o empregado vai ganhar um emprego porque o empregador ganha mais. Pode ser. Sim, mas na moralidade não, aí não me interessa. Não me interessa. Esse discurso, sabe assim, de duas uma, ou a gente vai arrumar um jeito de criar, construir, perceber que nós estamos falando da mesma coisa. E o fundo, no fundo, é que o sistema jurídico, o sistema social, ele há de prezar pela dignidade das pessoas, pela proteção dos humanos, e não por incomodar os humanos. E aí a Solange assim, a liberalidade limitada aos interesses, exatamente, né? Assim, é no limite, Solange, você falou, eu sou liberal no meu interesse, eu sou liberal daquilo que eu acho. E eu acho que nós precisamos pensar mais longe para dizer assim, talvez a verdadeira forma de construir um sistema seja simplesmente permitir que todos tenham espaço para falar o que quiser, todos. Todos. Seja lá qual for sua opinião, seja lá qual for sua percepção e o seu desejo. Porque se eu consigo olhar para o outro, eu consigo olhar para mim. Tem uma E coisa que é aí, muito simples, né, professor? Se eu não concordo com o casamento homossexual, então eu não me caso com uma pessoa do mesmo sexo. simples. Pronto. É tão simples. É tão simples. Eu digo isso para meus amigos. Muitas vezes meus amigos brincam comigo, né? Gente, olha, não brinca, não. É simples. Você é contra. Não casa com alguém do mesmo sexo. Exato. Casa com alguém do sexo oposto. E tá valendo. E aí, quem quer casar, casa e pronto. E assim. É E o me que a incomoda esse Graziele está tipo de lembrando aqui, coisa, que eu lembrei professor. disso, sim. A Luziane. Pronto, Luziane, Graziele. Zedu, um abraço, querido. É o direito de ser feliz. É o que na psicologia hoje a gente chama isso de família eudemonista. Eudemonista. No sentido de que a gente precisa propor uma visão da família que seja efetivamente correspondente à necessidade de cada um ser feliz. Então, eu acho que esse é o caminho. E você fez uma introdução maravilhosa, maravilhosa, sabe, Ingra? Eu acho que você foi muito feliz e propícia quando instigou aos nossos seguidores, aos colegas que estão nos vendo depois, a uma reflexão. Lembre que na minha família, na sua família, Ingra, na família dos nossos seguidores, carinho, um beijo carinhoso, e na família de todos nós, existem pessoas divorciadas. Existem.
E essas pessoas hoje são divorciadas porque alguém um dia assumiu a responsabilidade de ter um discurso tão honesto, tão sério, mas também tão combatido quanto foi naquela época. Só por curiosidade, Ingra, o senador que propôs a emenda constitucional do divórcio, Jones, um abraço. Ingra, nós estamos aqui hoje Jones, com a audiência select. Jones está conosco, Ingra. Olha aqui, falando que sobre plateia, divórcio que positivo. plateia. Nós estamos simplesmente com um dos maiores juristas do Brasil, desembargador Jones Que Figueiredo Alves de honra. Pernambuco. Fabiano está lhe mandando um abraço também. E olha, Jones é um dos maiores familiaristas do Brasil. Um homem de uma Quem trouxe a gente combinação aqui, ímpar de uma forma sensibilidade e indireta. inteligência. Jones, um abraço, querido. E eu quero só lhe contar um caso, e para você e para os nossos colegas que estão aqui. Gilmara, mais uma. Pernambuco aqui nos honrando. Gilmara é a da OAB de Pernambuco. Gilmara, um beijo carinhoso. E Pernambuco, alvissareiros dessas discussões de família. Mas, Ingra, só para que a gente conte um caso importantíssimo do que você se reportou. O senador que propôs a emenda constitucional do divórcio, que foi a emenda constitucional número 9, de 77. Esse senador era um senador baiano de nascimento, aqui da Bahia de nascimento, porém, ele era senador pelo estado do Rio de Janeiro, Nelson Carneiro. Só para os colegas terem noção da gravidade do que a gente está falando, lá em 1977, quando o senador Nelson Carneiro apresentou a emenda constitucional número 9, que foi convertida na emenda do divórcio, só por curiosidade, gente, e talvez os colegas não tenham noção disso, ele foi excomungado da Igreja Católica. A Igreja Católica excomungou o senador Nelson Carneiro. Essa Então, emenda isso é muito gerou muita importante. polêmica na época por conta dessas questões religiosas, né? Por conta dessa intervenção do Estado, dessa intervenção por parte da igreja. Até porque, professor, a família ela era considerada uma base do Estado, né? E só poderia se constituir família através do casamento. Então, como não resguardar o casamento? Como permitir um divórcio se a família, pilar da sociedade, base da sociedade, ela só poderia ser matrimonializada? Perfeito. E é nessa ambiência que nós precisamos discutir esse tema. Eu acho que acabou o tempo, acabou o momento da gente discutir isso com o fígado. Eu queria aproveitar esse seu discernimento, Ingra, diferenciado. Você é uma mulher muito inteligente e que teve essa sacada genial de discutirmos esse tema sobre o divórcio liminar. E aí, com a presença do Jones, que é um dos mais importantes juristas do Brasil sobre esse tema. Com a presença do Jones, que foi um dos primeiros e mais corajosos juristas brasileiros para registrar esse tema. Eu queria trazer à nossa reflexão. Está aqui o Felipe. Ô, Felipe, que saudade, amigo. O Felipe Peixoto Braga Neto, meu amigo, meu colega, meu coautor aí, meu amigo de grandes obras aí, com quem eu tenho a honra de escrever os nossos livros aí pela editora Juspódio. O Felipe está aqui conosco. E não tenho dúvidas de que o Felipe, o Jones, eles têm uma preocupação social enormíssima. Porque quando se quer debater o divórcio liminar, não se quer prejudicar nenhum ser humano. Não se quer criar nenhuma tese para diminuir ou arrefecer ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência. Nada disso. A minha grande dificuldade hoje até em considerar que esse tema se tornou um tema da pauta do dia, da agenda do dia, é tentar olhar para os colegas e dizer assim, eu respeito que você discorde, mas eu tenho todo o respeito do mundo para que você discorde. E eu talvez, lembrando o Rui Barbosa, meu conterrâneo Rui Barbosa aqui, grande baiano, né? Rui Barbosa dizia, eu defendo até a alma o direito de você ser contra mim. Pronto, então, eu defendo até a alma o direito dos colegas que não concordam continuarem sustentando. Mas por que não conversar? Por que não trazer isso para a agenda do dia? E dizer, vamos ser sensatos,
Vamos lá agora para a parte prática, né? Os colegas aqui, Tudo muito bem não educados. concordar, mas que tenha fundamento, então, essa discordância. Ô, Ingra, Que tenha argumentos e fáticos, sob o ponto de argumentos vista reais, prático, Ingra, prático e não religioso, sem esse viés de religião. perfeito. E aí, sob o ponto de vista prático, quais são as vantagens? A vantagem é, eu postei outro dia no Instagram, e aí para os colegas aí que estão conosco no Instagram, muito obrigado aí pelo prestígio. Mas para os colegas que estão conosco, vocês vão ver que eu postei outro dia no Instagram uma decisão muito importante sobre divórcio liminar. E aí, muitos colegas comentaram e disseram assim, peraí, mas você não acha que essa é uma decisão irrevogável, já que ela não pode ser... Não, ela não é irrevogável. Ela é irrevogável por excelência. Seja na interlocutória ou na sentença, o divórcio é sempre irrevogável. Ah, Cristiano, mas peraí. E se descobrir, depois do divórcio, que tinha uma causa de anulação de casamento, aí eu vou lembrar de novo, Ingra, e você já me falou que aí, em Minas Gerais, patrocínio. Aí, patrocínio. Também tem esse ditado que tem aqui na Bahia. Uso então, eu vou te falar. demais. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, só para arrumar o raciocínio, o divórcio dissolve o casamento. A anulação de casamento desconstitui. Portanto, mesmo que o casal já esteja divorciado, continua sendo possível a anulação de casamento. A anulação de casamento não fica prejudicada por força da decretação do divórcio. E como a anulação não fica prejudicada, significa aquele que teve o seu casamento anulado continua divorciado, que teve o divórcio, continua podendo anular o seu casamento. Não tem problema. Então, o argumento não é esse. O argumento não é este. Eu não posso dizer que o fato do casal ter se divorciado impede a anulação. Vai anular, se for o caso. Se for o caso. Agora, o que se pode dizer? Ah, mas e se o outro não quiser? Se o outro não quiser, não muda nada. Porque quando um não quer, dois não brigam. Então, eu continuo não enxergando. Eu continuo não entendendo. Eu também não consigo enxergar não posso. isso. Por que, se eu for casado com você, Ingra, eu não posso entrar com um pedido de divórcio no cartório? Claro, se não tiver interesse incapaz. Sim. Se tiver interesse incapaz em juízo. E aí, eu não posso ir lá e o cartório me entregar a certidão de divórcio, assim, está divorciado. E ele faz o que agora? Ele te notifica para te informar que você está divorciada também. Ah, não, mas o outro está prejudicado. Não, espera aí, deixa eu contestar esse divórcio, porque eu não quero me divorciar. Não, você pode contestar. Eu não quero você ficar pode casado com você. A partilha de bens, você pode contestar o pedido de alimento, você pode contestar tudo. Você só não pode contestar o divórcio. Então, como que vai contestar um divórcio, professor? E, inclusive, na prática, mesmo na justiça, é o que tem acontecido. Esse divórcio tem se decretado em sede de tutela de evidência, julgamento parcial do mérito. Não existe essa discussão, perder tempo, literalmente perder tempo, afogar ainda mais o Poder Judiciário para discutir já está uma questão que não tem que ser discutida. John está nos lembrando, John está aqui conosco nos lembrando nesse momento que o senador Rodrigo Pacheco, eleito nesta semana agora presidente do Senado e do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco apresentou um projeto de lei exatamente reproduzindo o ato normativo do TJ de Pernambuco, da lavra do nosso amigo Jones, que institui o divórcio liminar. Agora, eu também queria, hoje, lhe propor, Ingra, uma reflexão. E essa reflexão eu queria agora para compartilhar com você, com Jones, Marcos Cotrim, meu amigo, que saudade, cara. Caramba, meu amigo, que saudade enorme, tanto tempo. Você, meu amigo de infância, meu melhor amigo de infância aí, ó. De infância e da vida toda. É a prova de que não precisa ver todo dia para gostar, né? Para ser Marcos, um abração, querido. E eu não tenho dúvidas de que a minha fala de agora, Ingra, não se direciona, não, para mim, para você, para o Jones, para o meu amigo Fabiano Cavalcante, lá de Paulo Afonso, não se direciona para a Bárbara
lá de Seven Lakes, Sete Lagoas, com certeza não somos nós que discutimos, que pensamos e que, de certo modo, nos inclinamos, não por uma obsessiva, talvez atávica, percepção do sim e do não, mas pelos colegas que hoje não nutrem a simpatia necessária pelo tema. Eu queria me dirigir a cada um dos colegas. Eu queria lhe pedir a permissão para entrar agora na sua casa, na sua percepção, no seu raciocínio e te dizer assim, por que não pode? E eu sei que os colegas vão me responder. Não pode por quê? Porque tem que formar contraditório, porque tem que fazer a partilha. Por que isso? Então vamos lá. Número um, a partilha de bens, ela não precisa ser decretada no divórcio. É a súmula 197 do STJ, que corresponde ao artigo 1581 do Código Civil. Que, inclusive, vem acontecendo na prática, né, doutor? Perfeitamente. Perfeitamente. E como vem acontecendo na prática, significa é absolutamente possível a um casal fazer o divórcio, a dissolução da união estável, sem prévia partilha dos bens. Então, o motivo não é a partilha dos bens. Número 2. Então, qual é o empecilho? A guarda dos filhos, o regime de visitas, de pensão? Também não. Até porque todos esses temas podem ser previamente ajustados numa ação de guarda de visitas e que nada influencia o divórcio. Então, colegas, o grande problema é que nós ainda estamos presos no paradigma do casamento. A grande verdade é que nós ainda tomamos o casamento como um referencial de família, um referencial do bem. E não que o casamento seja do mal, por óbvio, ele não é do mal. Mas o que se quer dizer é que ninguém precisa casar para exercer direitos. Ninguém precisa ter uma relação afetiva para ter direitos. Então, o que se quer propor, tão somente, é com tranquilidade, com humildade, a ideia de que se um não quer mais ficar casado, dois não podem brigar. Cristiano, mas espera o contraditório e na sequência decreta. Vamos ser sinceros? E tomara que todos os colegas juízes estejam conosco, sabe, Ingra? Também façam essa meia-culpa. É isso que o juiz faz? Eu queria perguntar aos meus amigos juízes, é isso que você faz? Quando volta a contestação de um divórcio, na sua decisão de saneamento, você decreta o divórcio e segue a instrução? Não. Então, a verdade é que nós precisamos ter uma discussão muito, muito, muito mais ampla. Porque talvez os colegas não tenham percebido, mas a sua inteligência fina e elegante, como você é, Ingra. Obrigada. Você citou aqui no início o que talvez muita gente não tenha percebido. Você instigou, você provocou, você citou a cada um de nós a uma reflexão que talvez nós mesmos não tenhamos tido a capacidade intelectual de voar com você para perceber. Quando você disse da história do divórcio, talvez nós estivéssemos ali, naquele momento, exatamente precisando viajar no tempo e compreender o que você falou. Nós precisávamos era entender que quando você contou a história do divórcio no Brasil, você quis provocar, suscitar em cada um de nós esse esmero e cuidado para que o porvir não seja igual ao pretérito e para que nós possamos olhar para o futuro de uma forma muito mais alvissareira e cuidadosa do que foi o nosso passado. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não regulamentou o casamento homoafetivo, falávamos disso. O Brasil, por lei, mas sim por decisão judicial. O Brasil é um dos poucos países do mundo que demorou para regulamentar o divórcio. Será que não está na hora, Ingra, da gente cuidar disso com a sua maravilhosa proposta, com esse cuidado de dizer assim, vamos fazer o divórcio liminar e deixar as pessoas serem felizes. Exato. Simplesmente serem felizes.
Professor, eu vi um argumento tão absurdo nesse sentido, um argumento contrário. A pessoa falou, mas como assim esse divórcio unilateral ou impositivo, ele vai abalar as famílias? Como abalar uma família que já não é mais uma família? E sem falar que nós não temos mais essa visão, essa concepção da família, das pessoas terem que servir à família. Hoje em dia, a família que nos serve é para que a gente alcance um ideal de felicidade, a família que serve os seus membros para que eles alcancem esse ideal de felicidade. Então, como é que nós abalaríamos uma família que nem sequer é mais uma família? Olha que coisa bacana. Duas coisas me passam agora para eu te comentar. A primeira, que maravilha o que você falou, né? Se não é mais uma família. O que é uma família? Família é convivência. Família é oportunidade de convivência e de afeto. Então, se não há, se ruiu, se cedeu a base afetiva, por óbvio que não há mais que se discutir. É óbvio que esse casamento já faliu. E o divórcio liminar, ele não será constitutivo. Falando, como dizia o saudoso Renato Russo, que na verdade nem era do Renato Russo, viu? Só para fazer muita justiça, antes dele foi o grande poeta lusitano Luís de Camões, e antes de Camões, as epístolas de São Paulo, Ai, o áudio, professor. O quando áudio se começou a falava, falhar. ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então, a língua dos homens e a língua dos anjos, nesse sentido, significa uma coisa simples. A língua dos homens e a língua... E deu certo, pronto, certinho. Agora deu. Então, a língua dos homens e a língua dos anjos, nesse ponto, é só para dizer o seguinte, colegas, nós estamos falando do divórcio, nós não estamos criando, a decisão não é constitutiva, ela é declaratória, de certo modo. Ela só declara aquilo que efetivamente já existia. Ela tão somente, ela declara aquilo que, na prática, já era realizado pelas partes. Ou seja, nós não podemos dizer, eu estou ajeitando aqui, mas vai dar tudo certo, Ingra, deu. Pronto. Então, na prática, o que nós vamos dizer é que a decisão de divórcio liminar é apenas regulamento do que as partes já estavam fazendo. Isso é um aspecto. O segundo, eu quero, Ingra, também lhe propor, eu espero muito que Jones esteja conosco, Denise Pitó, olha que maravilha. Nós temos uma plateia, olha aqui, que Kelly, alegria. minha professora de Direito Só de gente boa. Família. Um beijo carinhoso, Denise. E eu queria lhe propor aqui uma reflexão que eu acho fantástica, é a seguinte, nós precisamos, de fato, pensar numa coisa. Olha como a língua é difícil. Claro que a língua portuguesa é muito difícil. Muito, muito. Né? Os colegas que têm facilidade com a língua vão saber que falar inglês, falar espanhol, é muito mais simples do que falar português. A nossa língua é, de fato, uma língua complexa. E o português, com toda a sua dificuldade, com toda a sua complexidade, o português nos defronta muitas vezes, Ingra, com certas expressões que vão nos causando, às vezes, perplexidade. Eu uso essa linha de raciocínio para lhe exortar a uma reflexão a você, aos colegas que estão agora, a quem vem na sequência e vai nos assistir daqui a pouco, para nos exortar uma reflexão acerca, pense comigo, Ingra, do propósito da expressão divórcio impositivo. Quando se fala divórcio impositivo, eu sei, parece que nós estamos impondo a alguém se divorciar. Isso não é verdadeiro. A expressão divórcio impositivo, ela tem um condão totalmente distinto. O que se usa com a expressão divórcio impositivo pela enorme complexidade da língua, e lembrando que a palavra, no português isso é muito comum, né? Muitos vocábulos no português, eles não são... Divórcio liberatório. São plurívocos. São plurívocos.
Eu não sei se você já pensou nisso, Ingra, mas quantas palavras na língua portuguesa possuem diferentes significados? Penso bastante, inclusive. Sou muito ligada em português. Então, imagine como essa palavra impositivo pode causar mal e aí gerar uma antipatia no jurista. Eu acho que muito melhor do que usar a expressão divórcio impositivo seria usar a expressão divórcio liminar. Divórcio Sim, liminar. excelente. Excelente. Inclusive, com todo respeito, eu acho até melhor do que divórcio unilateral, como, por exemplo, o professor Flávio Tartucci fala, porque o divórcio ele não é exatamente unilateral, gente. Se o relacionamento acabou, eu pelo menos penso dessa forma, se o relacionamento acabou, essa pessoa tá falhando com a outra. Então, o relacionamento automaticamente ele acaba para as duas partes. Ainda que a outra não aceite, ele acabou. Ou seja, na verdade não existe um divórcio unilateral. Efetivamente, o divórcio é bilateral. E quando um requer, o divórcio é bilateral para todos. Perfeito. Eu concordo integralmente. Mas o que eu quero lhe propor ir mais longe é que seja lá a crítica que nós tenhamos sob o ponto de vista semântico. Uhum. Não gosto da palavra divórcio impositivo. Não gosto da expressão divórcio unilateral. Aliás, a verdade, e aí talvez eu queira fazer terapia de grupo com todos os colegas, talvez um monte de gente não goste da palavra divórcio, porque as pessoas prezam o casamento. Ingra, me permita, olha, eu estava aqui agora, Ingra, eu vou lhe confessar. Que eu estou aqui Me em conta. Salvador, na beira do mar, aqui num lugar lindíssimo. Nossa. E o nosso mar aqui batendo com esse mar maravilhoso que a Bahia Que tem, né? chato, professor. O primeiro mar do Brasil. Não, é porque nós temos muito orgulho desse mar. Nossa, que chato onde o senhor Não, mas o que eu quero lhe contar é o seguinte, é que eu estou aqui a pensar e eu estava com vergonha de lhe dizer. Mas eu vou lhe dizer. Diga. É que eu acho. E passei ontem e anteontem fazendo aqui minhas anotações, que aqui estão, para me nortear na nossa conversa. E eu fiquei a pensar. E eu fiquei pensando, vou dizer, não vou dizer, vou dizer. Agora vai dizer. Não. E eu tinha decidido, não vou dizer. Só que agora eu vou dizer. E eu vou lhe dizer uma coisa, e aos colegas que estão pedindo absoluta vênia a todos. E a boa vontade para me ouvir com o coração aberto e para aceitar uma opinião de alguém que quer o bem de todas as pessoas e não o mal. Mas eu acho, e acho mesmo, que as pessoas às vezes apostam no casamento acima da sua felicidade. E eu acho mesmo que, infelizmente, em muitos casos, em larga escala, as pessoas acham mais importante casar do que ser felizes. Perfeito. E talvez daí esteja o grande problema, não só do divórcio liminar, mas do divórcio. Porque as pessoas enxergam o divórcio como uma falência do projeto de vida. Quando, na verdade, o divórcio talvez seja o meio do caminho. Talvez o divórcio seja o instrumento pelo qual a pessoa vence uma etapa e alcança um novo momento. No Brasil, nós temos mais de 60% da população, Ingra, das pessoas que vivem em casamento e união estável, em segunda relação. Mais de 60%. Eu não sou bom de matemática, não, viu, Ingrid? Não sou péssimo. Mas eu quero te falar que se são mais de 60%, significa que, porque são mais, que é praticamente pertinho 2/3 da população. Então, se 2/3 da população já casou, já não deu certo e foi atrás de uma outra experiência, significa que a nossa, como diz a música, a fila anda. A fila anda. E já que a fila anda, que tal aproveitar a fila? Que tal ser
feliz e não ficar prendendo o casamento. Olha, coisa feia. Às Eu não vezes as poderia pessoas... concordar mais, professor. Ah, que bom! Que você não tem... Olha que coisa Perfeito. feia. Alguém conta para outra pessoa, né? Assim, aí você conta para sua amiga, Ingrid, olha, o casal tal se divorciou. Aí aquela pessoa fala assim, olha, que pena. Que pena não! Que bom! Que Eles vão bom! ser Eu penso felizes. dessa Eles não forma. eram. E a gente fica pensando que isso é, de algum modo, um acápite diminúcio, é uma tristeza. Eu fiquei maravilhado quando você me deu esse tema, quando você me propôs falar sobre isso, porque eu acho de profunda necessidade que o jurista brasileiro pare para refletir. Não se trata de ser bom ou ruim, e eu volto a dizer se certo ou errado, acabou esse tempo. Já acabou, passou. Ah, você não percebeu? Então, poxa, que tristeza. Que tristeza que você não percebeu que não existe mais certo, errado, bom, ruim. O maniqueísmo já cedeu espaço para o que é melhor. E o que é melhor neste momento é que cada um faça o que acha, o que é melhor para si, no campo da família. E no campo da família, o que é melhor para si é se divorciar na hora que quiser, sem nenhum empecilho. Você já pensou? Que tristeza você ficar esperando o outro concordar com o seu divórcio, Ingrid? Pensa, eu até salvei um número aqui. Em 2019, nós tivemos 235.599 divórcios litigiosos em todo o país. Professor, a gente sabe que o processo é demorado, aí pensa ter que entrar, e sem falar no desgaste para as partes, porque querendo ou não é uma situação muito desgastante. Na época da separação, por exemplo, a pessoa passava por aquele sofrimento por 2 vezes, ela se separava, aí tinha um lapso temporal que teria que atingir para depois conseguir se divorciar. Então, já que acabou, não é muito mais simples resolver isso de uma vez, já decretar esse divórcio, já sai divorciado desse cartório depois de 5 dias e tá maravilhoso, segue sua vida. Olha, e Segue o segue a baile. vida. E claro, segue a vida, segue o baile, segue o jogo, mas, sobretudo, as pessoas têm o direito de procurar a sua felicidade, né? Com certeza. Eu fico impressionado como a gente, às vezes, coloca o sistema jurídico na frente das pessoas. É como se eu tivesse estudado 5 anos na faculdade, 2 na pós-graduação, 2 no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, assim. Aí eu passei 15 anos da minha vida me dedicando ao direito. Aí depois de estudar tudo isso, eu falo assim, olha bem, eu estudei, eu acho que para o melhor para a sua vida é cumpra tal formalidade. Caramba, se fosse você que quisesse fazer isso, não tinha formalidade. É lógico que esse não é o melhor caminho. É lógico que o melhor caminho é um direito fácil, leve, simples. E esse direito fácil, leve e simples envolve, sem medo de errar, o divórcio liminar. Não quer chamar de liminar? Chama de divórcio Chama do unilateral, que chama você de quiser. divórcio... Olha, chama impositivo. E só para constar, Ingra, eu tive uma notícia esses dias que eu fiquei pensando, eu não vou contar porque ninguém vai entender, eu não vou contar. Mas olha, já que eu estou cometendo todas as minhas Não. inconfidências e segredos, essa semana eu Agora o tive senhor uma conta. notícia. Você sabia, Ingra, que em Portugal esse divórcio é obtido pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp. Não. Aqui, você não tem assinatura eletrônica? Eu não. Você não peticiona com a sua Gente, assinatura? sim. Então, Ingra, eu vou te contar, em Portugal, você mandaria para o cartório do Registro Civil um requerimento, você manda um WhatsApp com um requerimento dizendo, olha, meu nome é Ingra, eu sou casada com fulano, eu quero me divorciar. Existe incapaz, não existe incapaz, enfim, você faz um relato, se tiver incapaz, não pode, então você não tem incapaz. E está aqui minha assinatura digital. E o cartório lhe Meu devolve a sua Deus. certidão de divórcio e comunica a ele que ele está divorciado. O que as pessoas não perceberam é que isto é, de forma prática, um mecanismo para o exercício de cidadania, de dignidade. Autonomia privada. E, para quem acredita que o divórcio não é uma coisa boa, simplesmente não faça.
Não Que a faça. gente falou no início, não se divorcie. A não E ser que a se outra pessoa você- queira. Pronto, se a outra pessoa quiser, vai ter. Agora, para não ter risco de divórcio, sabe, Ingra? Porque como as pessoas acham melhor casar do que ser felizes, o grande problema é o seguinte, as pessoas casam e agora elas querem obrigar a outra a suportar elas. Então, é simples. Maravilhoso. Para quem não quer ser divorciado, a nossa grande dica, Ingra, nessa noite, eu estou preocupado ali com o reloginho, né? Mas Não, tô olhando. é 8 simples. minutos. Então, para quem não quer divorciar, eu dou a dica, e a dica é fatal. E assino embaixo, inclusive. Não case. Não case. Porque se você não casar, não tem o menor risco de você se divorciar. Pronto, perfeito. É isso. Resolvemos já essa questão do Basta simples divórcio. assim, né? E isso nada tem a ver com nenhuma percepção pessoal. Eu brinco contando essa história, e até porque ela é verdadeira, né? A nossa amiga, que é queridíssima de todos, a Maria Berenice Dias. A Berenice, ela foi a primeira voz do Brasil a se levantar pela união homoafetiva, escreveu, construiu, inclusive, essa percepção, essa nomenclatura. E a Berenice, muita gente diz assim, olha essa mulher aí, será que ela faz isso, ela fala isso tudo, fala do divórcio, que ela nunca casou. A Berenice casou 6 vezes. Então é lógico que não é por isso. Gente, é preciso desmistificar, é preciso tirar o direito de família do nosso eixo pessoal e Exatamente. colocá-lo no eixo da dignidade, do respeito. Eu acho sempre falo. interessante. Você já viu, Ingra, como as pessoas falam sobre ética, alteridade? Você já percebeu como as pessoas falam como ser o bem? Na Não, teoria é mais bonito, né, professor? Mas por que a gente não pode fazer o bem aqui no direito? Por que a gente não Concordo. pode simplesmente respeitar que as pessoas são diferentes? E não dizer assim, olha, é porque eu sou muito sensível. Então não fala alto comigo porque eu fico todo arrepiado. Não me conta uma história e faz outra. Porque no fundo, não existem humanos só certos e só errados. E se alguém quer propagar a história, não, eu nunca menti, eu só contei a verdade, mas eu me zango com quem mente. Eu que nem sei que mente, mas com alguém que eu não me aproprio da noção. Aí, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou nada. Na verdade, o direito ele é construído a cada dia por casos em que a gente procura a melhor solução para todos. Mas a gente não pode partir da premissa de que o direito privilegia uma ou outra sensibilidade, porque cada um de nós tem uma forma de extravasar as nossas emoções. Exatamente. Eu sempre falo isso, por exemplo, aqui no escritório, às vezes casais me procuram querendo divorciar e tal, e desde o início eu sempre deixo bem claro, eu falo, olha, se você quiser, beleza, vamos fazer, mas se você quiser voltar, se você quiser pensar bem sobre isso, eu não tenho nada a ver com isso, não é porque você me contou toda essa história aqui, porque eu sei tudo que ele fez com você que eu vou te julgar. Estou aqui para o que precisar, quer divorciar, vamos, não quer, continua. Porque as pessoas, elas têm que ter essa liberdade. Eu não sou, quem sou eu para julgar o que é melhor para essa pessoa, o que é melhor para o senhor, o que é melhor para quem está assistindo a nossa live aqui, enfim. Cada um sabe o que é melhor para si. E que coisa. E que bacana que você tem essa sensibilidade de perceber. Que bacana que você consegue transportar para a realidade toda essa percepção. Eu queria aproveitar para te perguntar, Ingra, se me permita, nessa nossa conversa, mas é comum as pessoas irem no seu escritório e quererem o divórcio consensual? Sim, é mais comum o divórcio consensual aqui. E requererem já liminarmente? Elas têm essa geralmente, pressa, muitas vezes? sim, geralmente fazemos um acordo, né? Só para homologar mesmo, ou então até mesmo no cartório, quando não tem filho. Mas, cara, é comum chegar alguém apressado, por exemplo, assim, olha, eu ainda sou casado com fulano, mas eu quero me divorciar logo. É isso. Geralmente não, é mais tranquilo, assim. Aqui as pessoas não estão tendo muito essa pressa, não.
Mas eu particularmente sou uma pessoa ansiosa, então eu, por exemplo, chegaria bem desesperada. Eu quero me divorciar logo, quero ir no cartório fazer isso. Mas aqui geralmente o pessoal tá tranquilo, aqui no meu escritório. Então, com esse Só dado, que não tem muita noção também do tempo que levaria um processo na justiça, né, professor? Porque uma coisa é chegarem as partes aqui de uma forma consensual, todos os dois querem se divorciar, mas estão resolvendo uma boa. Outra coisa é a gente ter que levar para a justiça um divórcio litigioso, aí perfeito, perfeito. a coisa muda. Eu lhe perguntei porque, com essa sua resposta, ao meu sentir, a gente evolui, a gente acelera ainda mais o argumento de que não se justifica um empecilho apenas e tão somente por ser um empecilho ao divórcio liminar. A verdade é que nós precisamos, de fato, entender que o número de pessoas que quer o divórcio liminarmente, de logo, não é um número tão alto que importe num comprometimento do processo, num comprometimento das nossas referências. Para tanto, quero dizer, com a sua resposta, eu acho que nós precisamos ter essa boa vontade com as pessoas que precisam. Por exemplo, Ingrid, Sim, por com exemplo, certeza. o exemplo que me ocorre é alguém que lhe procura dizendo: doutora, eu já estou convivendo com outra pessoa, eu não sou mais casado ou casada, e essa outra pessoa quer casar comigo por um motivo qualquer, e para eu casar com outro eu preciso me divorciar daquele. Nesse caso, que tal a gente ter essa boa vontade, né, de impedir que o divórcio seja utilizado de algum modo como um instrumento até, se não de vindita, porque não me parece que as pessoas tenham maldade no coração, mas como um instrumento de atrapalhar a vida do outro, de embaçar a vida do outro. Porque eu acho que a gente tem que lembrar, professor, que as situações, as pessoas são únicas. Então, se eu, por exemplo, não tenho pressa de me separar, pode ser que o senhor tenha, e esse direito tem que ser resguardado, é o seu direito. Sim. Perfeitamente. Professor, Só vamos fazer um acordo no final, né? A gente chega no final assim, a gente faz um acordo. Você nunca mais na sua vida me chama de senhor. O senhor, Ingrid, o senhor até fala por essa boca, de vez em quando. Professor, muito obrigada. Vou ter que encerrar a live, pessoal. Que pena eu ter Maravilha. que encerrar. Eu quero Que lhe dizer prazer. obrigado eu pelo convite, obrigado eu pela oportunidade, eu fiquei honradíssimo. Espero que nós tenhamos colaborado e resolvido o problema do sinal e que a gente tenha trazido luzes para a discussão, sem querer transformar os colegas em seguidores, em ovelhinhas atrás de um pastor no rebanho, porque não é lógico o caso. O que a gente quer simplesmente é transformar os colegas em pensadores para discutir um direito, fazer refletir e fazer, sobretudo, construir uma sociedade mais justa e mais solidária. Obrigado eu, Ingrid, pelo seu convite, pelo seu carinho, e eu estou sempre à sua disposição. Muito obrigada, fico feliz demais com isso. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Eu vou deixar a live salva aqui no Instagram do Direito News, então quem não conseguiu assistir, tá aqui. Vou marcar o professor também para vocês acompanharem o Instagram dele. Eu vi que teve algumas pessoas que pediram. Então, muito obrigada. Deixa eu encerrar aqui antes que a gente perca. Tchau.